Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o vice-diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, José Roberto Castilho Piqueira. José Roberto Castilho Piqueira possui graduação em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, mestrado em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, doutorado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e livre docência em Controle e Automação pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Este concluído agora em 1997. Atualmente é professor titular, concurso público de 1999 e vice-diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. É membro do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias, Sistemas Complexos e dos Conselhos Superiores do Instituto de Pesquisa Energética e Nucleares, o IPEN, e da Sociedade Brasileira de Automática, a SBA. Professor, muito obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui para conversar sobre assuntos que são candentes e de interesse da população. E olha que este assunto é bem candente, por sinal. Inclusive, já queria começar a abordagem, professor, falando aos nossos telespectadores, porque a sociedade tem uma preocupação muito grande quando você fala na palavra nuclear ou engenharia nuclear. Tivemos 3 importantes acidentes que o senhor relatou há pouco. Gostaria que o senhor comentasse a respeito deles para que nossos telespectadores pudessem entender um pouco mais. Bom, em primeiro lugar, esse pavor que as pessoas têm da energia nuclear está relacionado, evidentemente, com a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos soltou lá bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. Então, as pessoas normalmente associam a engenharia nuclear ou a energia nuclear ao poder destrutivo dessas bombas. Entretanto, a energia nuclear é um importante aliado do ser humano em vários aspectos. Primeiro, no aspecto de transformação de energia nuclear em energia elétrica, alimentando os sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia essenciais para a vida. Para você ter uma ideia, se os Estados Unidos trocassem 25% das suas usinas termoelétricas que utilizam derivados de petróleo, trocassem 25% dessas usinas por nucleares, eles cumpririam um protocolo de Kyoto de emissão. Então, a diminuição de emissão com o uso da energia nuclear seria muito grande. Energia nuclear tem um risco? Tem. Todos os mecanismos de geração de energia têm riscos. E a engenharia deve se preocupar justamente com a prevenção desses riscos. Então, o primeiro aspecto da engenharia nuclear é que ela é muito importante na construção de plantas para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. O segundo aspecto importantíssimo é a medicina, a produção de fármacos e as terapias fundamentadas em radiações. Para você ter uma ideia, em São Paulo nós temos um reator dentro do IPEM que funciona principalmente para a produção de fármacos, para a produção de tecnécio. E esse reator já é obsoleto e deverá ser substituído pelo reator multipropósito brasileiro, que deve ser construído aqui na região de Aramar. Se esse reator não for construído em tempo, nós vamos ter 2.000 atendimentos a menos de pacientes de câncer no país, porque nós vamos ser obrigados a importar tecnécio,
não sabemos se vamos conseguir importar o tecnécio e a que custo, e nós vamos diminuir os atendimentos em cerca de 2.000 atendimentos por mês no país como um todo. Então, o olho da população precisa ser melhor aberto. As pessoas precisam informar melhor a população do que significa o bom uso da energia nuclear. Qualquer desenvolvimento tecnológico sempre tem um aspecto do bom e do mau uso, tá certo? Às vezes as pessoas lá na Poli falam assim, mas professor, vocês querem fazer um curso de engenharia nuclear para fins pacíficos? Claro. Por exemplo, o nosso curso de computação é para fins pacíficos. Se eventualmente no nosso curso de computação tiver lá um hacker que invade o negócio do banco, caramba, não é um problema nosso, é um problema da sociedade. Então toda a tecnologia é para fim pacífico e para o bem-estar da população. O bom uso cabe ao regramento social que a sociedade como um todo precisa fazer com bom conhecimento e não com obscurantismo. 3 acidentes importantes aconteceram envolvendo a questão da energia nuclear. Quais foram e quais as circunstâncias? Eu vou falar assim bem rapidamente. O primeiro deles foi o 3 Mile Island, nos Estados Unidos. No 3 Mile Island, porque é muito importante entender que uma usina termoelétrica normal, por exemplo, a óleo, a gás, quando você desliga, ela esfria. Uma usina termonuclear, quando você desliga, ela continua produzindo calor por um certo tempo. Então você sempre precisa ter um sistema de resfriamento de emergência. Então, no acidente de 3 Mile Island, o sistema de resfriamento de emergência não funcionou. Mas o projeto era tão bem feito que havia uma estrutura de contenção no reator muito bem projetada. E não houve vazamento algum de reação, de radiação. Então a única coisa que aconteceu foi que o investimento na usina foi perdido. A usina foi perdida, está inutilizada, foi lá enterrada e acabou. Mas a boa engenharia fez com que o acidente não tivesse nenhuma proporção mais grave. Esse é o 3 Mile Island. Em seguida tem o famoso acidente de Chernobyl. Para isso precisa entender uma coisinha. No acidente de Chernobyl, as usinas eram de concepção mais antiga. O resfriamento do reator é feito com a mesma água que movimenta a turbina. É um pouco diferente da concepção dos reatores de água pressurizada, que tem o primário, que resfria, que retira o calor do reator, e fora tem o gerador de vapor, que movimenta a turbina. A concepção dos reatores de Chernobyl não era essa, né? É o boiling water reactor, quer dizer, só tem um circuito de água e, portanto, esse circuito de água está evidentemente sempre carregando radiação também depois de um certo tempo de uso. O sistema de resfriamento estava sendo testado, né? Havia operadores responsáveis pelo funcionamento da usina e operadores responsáveis pelo funcionamento do sistema de resfriamento. Esse pessoal foi testar o sistema de resfriamento para ver se estava funcionando. E fechou lá umas válvulas e provocou o acidente. Então foi um acidente provocado por falta de comunicação entre duas equipes humanas e que provocou o desastre que provocou. Também tem que se entender que Chernobyl eram 3 usinas. Uma aconteceu o que aconteceu, as outras 2 continuaram operando. E o número de vítimas do acidente de Chernobyl por radiação é estimado em 300, assim, uma estimativa honesta. É que também tem a indústria da indenização.
Pela indústria da indenização, o pessoal acha que tem milhões, trilhões, sei lá o quê, mas são 300, na verdade. E o acidente de Fukushima Daiichi, para terminar, que é o mais recente, não foi um acidente nuclear, pelo amor de Deus. Foi um terremoto seguido de um tsunami. Então, das usinas que estavam funcionando, uma foi afetada pelo terremoto. O sistema de resfriamento funcionou perfeitamente depois do terremoto. E o acidente só ocorreu depois do tsunami. Então imagine, uma usina nuclear é uma coisa tão segura que teve que ter um terremoto e um tsunami para dar algum efeito grave. O número de mortos por radiação em Fukushima Daiichi é 0. O número de mortos é grande, mas não por causa do acidente nuclear, e sim por causa do terremoto e do tsunami. Professor, aproveitando, depois que houve esse problema em Fukushima, o próprio Japão, a Alemanha e outros países anunciaram que reveriam seus programas de energia nuclear. O senhor acredita que isso acontecerá ou foi apenas uma reação emocional daquele momento? Eu acho que são duas coisas. O Fukushima Daiichi ensinou uma coisa muito importante, que a segurança precisa ser aprimorada. Isso não há dúvida. Esse é um lado positivo que a gente tira de um acidente. A segurança precisa ser melhorada, não há dúvida. Rever o processo tem dois aspectos, de melhorar a segurança e tem também o aspecto psicológico. Eu acho que abandonar a energia nuclear para a produção de energia elétrica totalmente é impossível, a menos que você não queira manter a sustentabilidade do planeta. Tem outras formas? Tem. São importantes as outras formas? São. É importante compor uma matriz energética sustentável. E não há dúvida que, se você tem uma parcela da sua matriz nuclear, você tem uma parcela limpa, sem emissão de óxido de enxofre, nitrogênio e de gases de efeito estufa. Só para concluirmos essa parte, professor, eu gostaria que o senhor comentasse, recentemente tivemos a notícia em Itu, da venda, daquele leilão que foi feito dos rejeitos na cidade de Itu. E os chineses é que deram o maior, né, no leilão e vão levar esses rejeitos para fora. E as pessoas se perguntaram, mas para que servirá esses rejeitos para os chineses? Quem tem o domínio da tecnologia sabe usar bem os rejeitos. Ninguém imagina que os chineses compraram esses rejeitos porque os chineses são inocentes, né? Eles compraram esses rejeitos porque eles sabem reciclá-los e utilizá-los de maneira a criar condições de utilidade para esses rejeitos. Então, na verdade, eles compraram para reciclar mesmo e para usar nos seus programas. O Brasil não tem esse sistema de reciclagem. Esse é uma coisa... Pois é, aí é que está. Se nós não desenvolvermos um bom conhecimento em energia nuclear no país, nós ficaremos para trás, né? Porque é um desenvolvimento tecnológico importante. Quanto mais nós o conhecermos, melhor, até para abandoná-lo, né? Quanto mais você conhece um processo, mais você tem argumentos ou tem dados para considerá-lo de utilidade ou não, de risco ou não. E é claro que o professor Piqueira vai comentar a respeito de que o Brasil está preocupado com essa questão, inclusive com a criação de um curso novo que é a engenharia nuclear. Mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Eu queria que o professor antes falasse um pouco sobre a Escola Politécnica da USP, a Poli, né, da qual o senhor é vice-diretor. Fale um pouquinho como surgiu a Politécnica, professor. Bom, aí agora a gente sempre fala disso com certo orgulho, né? Mas a Escola Politécnica foi criada em 1893. Ela não é a primeira escola de engenharia criada no Brasil. Havia no Rio de Janeiro outra escola de engenharia que era ligada
aos interesses da monarquia. A Escola Politécnica foi criada de acordo com os ideais republicanos. Paula Souza era um deputado republicano. E os republicanos de São Paulo resolveram criar uma escola de engenharia para que a produção pudesse ser escoada, para que a produção pudesse ser melhorada, principalmente se tratando do café. É importante perceber que até esse final do século XIX, as pessoas achavam que engenharia não era uma profissão nobre, que a ciência tinha lá a física, a matemática, a medicina, e a engenharia era uma espécie de profissão de artesanato, era uma espécie de profissão técnica, né, de manufatura. Então não se considerava a engenharia uma carreira científica. Isso começa a acontecer no final do século XIX e isso é uma consequência do positivismo. Então não é que a Poli foi criada em 1893, a Poli, a Caltech, uma porção de outras escolas de engenharia nos Estados Unidos e na Europa foram criados na mesma época, como consequência do entendimento de que a engenharia precisava do conhecimento científico, aliando o conhecimento científico ao conhecimento tecnológico. Bom, e aí a Poli sempre executou esse papel de parceria com a indústria paulista. Em 1932, quando houve a Revolução, a Poli participou ativamente da Revolução, pelo lado do Estado de São Paulo, trabalhou ativamente na produção de armas, de explosivos, etc. Todo mundo sabe que São Paulo depois foi derrotado. E uma das consequências da derrota de São Paulo na Revolução de 32 foi a criação da USP. A USP é a primeira universidade brasileira, para você ver como o Brasil é um país estranho, né? No Peru, a primeira universidade foi criada em 1600. Aqui a primeira universidade foi criada em 1934, a USP. Armando Salles de Oliveira concebeu a USP com o seguinte logo: Ciência Vincere. Com a ciência venceremos. Quer dizer, perdemos na força, mas com a ciência venceremos. E a Poli passou a fazer parte dessa universidade, que juntou a Faculdade de Medicina, a Escola Politécnica, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Odontologia, formando a Universidade de São Paulo. A partir daí, a Poli teve uma participação muito importante na construção da USP, na construção do IPT, no gerenciamento das construções da USP. E na década de 50, a Marinha do Brasil, essa é uma coisa muito importante, né? Na década de 50, a aeronáutica resolveu criar a sua escola de engenharia, criou o ITA. Antes o Exército tinha criado a sua escola de engenharia, o IME. A Marinha não. A Marinha resolveu não criar escola de engenharia. Já existia a Poli. Ela se associou à Poli e o primeiro curso de engenharia naval do país passou a ser dado na Escola Politécnica pelos oficiais de marinha e para os oficiais de marinha e para os civis que ingressassem também. Então, o Departamento de Engenharia Naval da Escola Politécnica surgiu da Marinha e foi dirigido pela Marinha até a década de 80. E formou os principais engenheiros navais aí do país que projetaram navios, etc. Agora, é importante notar que hoje o nosso Departamento de Engenharia Naval se chama Departamento de Engenharia Naval e Oceânica. Então, há um spin-off, como se diz hoje, é bonito falar isso, né? Houve um spin-off de fazer plataformas para a exploração de petróleo. Quando a engenharia naval da nossa escola foi concebida em 1950, ninguém imaginava isso. Então, a exploração de petróleo em águas profundas, projeto de risers, projeto de plataformas, hoje são a menina dos olhos da Petrobras,
e da nossa escola dentro do nosso departamento de engenharia naval, coisa que começou com a nossa associação com a Marinha. Então acho que é importante que as pessoas saibam que a Poli e a Marinha são duas instituições irmãs. E essa parceria permanece com a Marinha, né, professor? Nós aqui na região, em Ipiró, temos o Centro Aramar, que desenvolve, como o senhor sabe, um projeto de propulsão nuclear para submarino. É também fator de muitas polêmicas na cidade, é verdade, mas ela existe já há bastante tempo. A Politécnica participa do programa nuclear da Marinha desde o princípio? Olha, eu não sei dizer se desde o princípio, mas participa ativamente. Aliás, a gente devia dizer assim, aqui na região existe o Centro Tecnológico de Aramar para nosso orgulho, e não que causa muitas polêmicas, porque qualquer pessoa que tem conhecimento de engenharia ou de tecnologia, que vai conhecer o Centro Tecnológico de Aramar, vai se emocionar. O que se faz lá é absolutamente fantástico, de padrão tecnológico de primeiro mundo. Sobre a participação da Poli, o nosso departamento de hidráulica e ambiental trabalhou em conjunto com a Marinha em toda a parte ambiental, na parte de uso da água e tudo isso lá do Centro Tecnológico. O nosso departamento de estruturas e fundações fez os projetos das fundações. O nosso grupo de engenharia de automação e controle também trabalhou bastante na simulação dos reatores e trabalha até hoje nos problemas de fluxo crítico de calor, junto com o nosso departamento de engenharia mecânica. Aliás, alguém pode falar assim, né? Puxa vida, fez engenharia elétrica, fez mestrado, fez doutorado em engenharia. O que esse cara está falando de engenharia nuclear? Na verdade, eu sou um engenheiro de engenharia elétrica de controle. E uma das coisas principais do reator é o controle das válvulas, o controle da temperatura. E o nosso grupo de controle sempre trabalhou junto com a Marinha no projeto de sistema de controle do submarino e trabalha até hoje nesse projeto. Então, nós somos parceiros aí de longa data, também no projeto de Aramar. E é claro que essa falta de conhecimento relacionado aos aspectos nucleares, que as pessoas normalmente têm, e a USP preocupada com trazer o conhecimento, trazer a ciência, já sendo uma das primeiras universidades no Brasil, sendo a primeira universidade no Brasil em 1934, está propondo a criação de um novo curso. A Poli planeja criar um curso novo, né, professor, na área de engenharia nuclear em parceria com a Marinha, Sim. Em Aramar. Como estão as providências para a instalação desse curso? Olha, um curso de uma universidade pública de alto nível, e o Brasil tem várias universidades públicas de alto nível, normalmente ele não é uma simples escola de engenharia. Você vai criar alguma coisa onde você vai ter ensino de graduação, vai ter pesquisa e vai ter extensão. Para isso você precisa ter laboratórios bem montados para os professores poderem fazer pesquisa, para poderem ser bons professores. Bons professores, em geral, são bons pesquisadores. Então, tudo isso está sendo gestado, equacionado. A estrutura curricular do curso já está pronta. Eu vou apresentar hoje essa estrutura numa palestra que eu vou fazer aqui em Sorocaba. O projeto funcional das instalações também está pronto. E nós estamos numa fase de orçar as diversas coisas e procurar recursos para implantação. É importante ressaltar que nós não vamos ter o curso de engenharia inteiro em Aramar. Engenharia precisa de uma formação básica. Então, os 3 primeiros anos serão nas instalações atuais da Escola Politécnica em São Paulo. Por quê? Porque o aluno precisa aprender física, precisa aprender matemática, precisa aprender química. Precisa estar no campus da USP em São Paulo.
O quarto e o quinto ano é que vão ser específicos aqui. Aí é outra história. Então, nós não podemos desperdiçar recursos, né? O Brasil é um país que tem um futuro grande pela frente, mas nós não podemos desperdiçar recursos. Nós não podemos criar um departamento de matemática além do que nós já temos, um departamento de física além do que nós já temos. O que nós já temos vai ser aproveitado. Os novos laboratórios vão ser realizados no campus de Arabá. Inicialmente, quantos alunos terá o curso, professor? Olha, nós não pensamos nisso com muito detalhe, mas grosseiramente 60. 60? 60, 20 da especialidade de materiais, 20 da especialidade de construção de plantas nucleares e 20 da especialidade de energias renováveis. Quer dizer, o curso vai dar uma amplitude de formação não só de nuclear, mas de energias renováveis em geral. Do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico nacional, e levando em conta também o desenvolvimento aqui na nossa região, a região de Sorocaba, qual deverá ser o impacto desse curso? Olha, é muito difícil saber o impacto de um curso de engenharia de alto nível numa certa região. São coisas imprevisíveis. Em 1952, o governador Garcês levou para São Carlos a Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Um dos spin-offs da Escola de Engenharia de São Carlos da USP é a Universidade Federal de São Carlos, que hoje tem até um campus em Sorocaba. Mas quando o professor Garcês levou o curso para a região de São Carlos, ele levou pensando na indústria mecânica que se desenvolvia na cidade e na indústria de construção que se desenvolvia na região, né, em 1952. Ele jamais imaginaria que ia aparecer lá um Sérgio Mascarenhas, um Bernard Gross, um Oscar Hipólito, um Vanderlei Banhato, que iriam fazer o que fizeram, né? Queriam transformar São Carlos num polo de alta tecnologia, de tecnologia altamente rentável e desenvolvida. Então, um spin-off de uma coisa como essa não se sabe, né? Pode ser que algum aluno resolva fabricar aço de qualidade nuclear, se fixe na região. É importante fixar gente de alto nível na região. Só mais uma coisinha, para não tomar demais o tempo, mas normalmente as pessoas falam assim, precisa formar profissionais para o mercado. A gente ouve esse bordão o tempo inteiro. Verdade. A gente precisa formar alguns profissionais para o mercado, sim, mas a gente também precisa formar profissionais que formam o mercado, que criam o mercado. Só como exemplo, nós tínhamos 3 alunos no curso de engenharia elétrica, modalidade de computação, em 97, que ao fazer o trabalho de formatura procuravam uma impressora e não achavam uma que satisfizesse. E pensaram, puxa vida, tinha que ter um site de busca. O Buscapé foi criado por esses 3 meninos. Ninguém ia esperar que o Buscapé ia ser a empresa que é hoje, criada por 3 meninos atrás de uma impressora para fazer um projeto de formatura. Então, spin-off de alta tecnologia, não dá para saber. Professor, quando devem começar as inscrições para o curso de engenharia nuclear? Nós gostaríamos muito que começasse em 2015. Todos os planos já encaminhados para Isso. se fazer o vestibular já a partir do segundo semestre de 2014? Não. Nenhum curso na USP é semestral. Sim. Tem vestibular semestral. Nosso vestibular é na FUVEST e é anual. Professor, muito obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Eu é que agradeço a oportunidade de falar num meio tão relevante quanto este. O Vida Pública de hoje conversou com o vice-diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, José Roberto Castilho Piqueira. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br e na TV Com, canal 7 da NET. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.